Bom pessoal, mais um vídeo aí. Vamos falar agora sobre parâmetros do script. Mas esse vídeo aqui ele vai falar só do superset DMX. Se você quer fazer essa mesma coisa aqui para o superset do gerador, lá para usar no gerador de LED, dimmer, pode assistir o vídeo 603, é o mesmo assunto. Então, só para recapitular um pouquinho, antes de a gente começar, esse aqui é o vídeo 602. No vídeo anterior, eu mostrei um pouco da linguagem do LumaScript, que é o Pascal, e aí a gente fez dois exemplos simples no final do vídeo. O próximo vídeo, que é o 603, vai falar a mesma coisa desse vídeo aqui, só que usando o superset do gerador, ok? Esse aqui eu vou falar só do superset do DMX, para recapitular um pouquinho também. Isso aqui é usado dentro das cenas, dentro das funções extras. Bom, qual é o objetivo aqui desse vídeo? Em muitos casos, você fez um script, ele está funcionando, está tudo certo, ele funciona de forma genérica para alguma coisa específica dentro do seu show. De repente, para alguns aparelhos DMX, coloca algumas cores, usa algumas posições de pan e tilt. Mas aí agora você quer compartilhar esse script com alguém ou quer usar dentro de algum outro show, certo? Só que lá muda a necessidade, você tem que usar outra cor, tem que usar outros fixtures, outros aparelhos, e aí você teria que ir no código, o código fonte do script, fazer a alteração. Só que isso de certa forma é trabalhoso. Então tem uma forma de a gente criar alguns controles, objetos na tela, por onde você pode parametrizar o script que você fez. Um exemplo aqui, no vídeo anterior, no 601, lá no final, eu fiz um script que ele pega uns LEDs, ou na verdade todos os aparelhos DMX de um show, e ele deixa vermelho e azul, certo? E aí eu quero naquele script dar duas opções de cor, então a primeira cor, a segunda cor, e em que grupo de wizard que vai ser aplicado. Então pode ver que a gente está aqui dentro de uma função extra. A gente tem essa aba parâmetros do script. O script é editado aqui em código do script, certo? Mas aqui eu estou na aba parâmetros do script. Aí aqui por padrão a gente escolhe qual é o script que a gente quer que execute aqui dentro dessa função extra. E aqui embaixo vão aparecer então as opções que eu programar. Ok? Como se faz isso aí? Precisa de três coisas para fazer esses controles ali na tela. Antes de mais nada, a gente vai definir umas constantes únicas. O que são constantes únicas? Constantes são aqueles valores que nunca alteram, que eu mostrei no vídeo anterior. E único quer dizer que é um número único. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 40, 50. Então, cada controle que a gente criar na tela vai ter um número único e a gente vai definir esse número. Esse número é só um código interno por onde você vai buscar os dados depois. Por isso que a gente precisa fazer isso aqui. E aí, a gente tem alguns métodos que eu também comentei no vídeo anterior, no 601, que começam com a palavra register, que é para fazer um registro de alguma coisa. E a gente vai fazer isso dentro do método onRegister. Então, quando registrar o script, ele vai lá e vai ver quais os objetos que eu quero deixar disponível para o usuário para ele poder alterar lá na tela mesmo, quais parâmetros que vão ser. E aí, o último passo é dentro do onExecute. Pessoal, recapitulando, isso aqui eu estou falando do superset do DMX, ok? No superset do LED é diferente isso aqui, certo? Porque a arquitetura dos dois são um pouco diferentes, são feitos em locais diferentes do software, e aí por isso que tem essa diferença. Vamos lá. Então no onExecute eu vou ler esses valores que o usuário informou na tela. Só que daí a gente tem alguns controles especiais, por exemplo, o Group Box e o Fixture Box. O que são esses dois carinhas aqui? Por aqui eu consigo selecionar grupos ou então aparelhos específicos do show. E eles, nesses dois boxes, vamos chamar assim, dá para a gente selecionar mais de um grupo e mais de um aparelho ao mesmo tempo. Então, para buscar o valor desses caras aqui, desses dois aqui, a gente vai usar uma outra técnica que se chama Iterators. Caso você já tenha visto outra linguagem de programação,
em específico eu estou falando do Java. No Java a gente tem bastante essa técnica aqui, e aqui dentro do LumiKit ficou bem legal, porque sempre quando a gente vai buscar ou um grupo ou o aparelho aqui, eu estou fazendo uma repetição, eu estou dentro de uma estrutura de repetição, geralmente um for ou alguma coisa assim. Então com o Iterator eu já consigo buscar direto quais são os grupos ou os aparelhos que eu vou usar, os aparelhos DMX. Bom, então tá, passo 1 aqui, ó, falei que eram 3 passos, né? Então, primeira coisa, passo 1, eu vou escrever bem no comecinho do script. Se vocês carregarem o template, que eu sempre falo para vocês carregarem o template, aí vocês vão ver aqui nos comentários, se lembra que essas duas chaves aqui são comentários, a expressão const, de constantes. E aqui eu vou criar 3, porque eu tenho 3 controles na tela. Eu poderia criar mais também. E aí, por padronização, ok? A gente sempre começa com o, i, underline e aí alguma coisa. O que quer dizer o i? É User Interface, por isso que se chama UI. Underline, aí eu chamei de color 1, poderia colocar qualquer outra coisa, né? Isso aqui, o nome, na verdade, é legal você fazer que lembre o tipo de controle que você tem na tela. Eu tenho aqui um controle de valor, certo? Que eu vou selecionar um valor entre, sei lá, 0 e 100. Né? Então, cria lá um UI underline value, por exemplo. Aí eu tenho mais de um desses, coloca 1, 2, 3, ou então um nome específico. Então, assim, ó, tem que ser único. O que quer dizer único? Só esse UI color 1 aqui, que vai ter o 0, o 2 vai ter 1, aqui poderia ser qualquer outro número, ok? Poderia ser número 100, 200, 300, o importante é que seja só um número identificando essa constante aqui. E aí esse número vai identificar isso aqui. Já vou explicar para vocês por que disso. Porque se eu botar o color 1 aqui com o valor 0, certo? E o color 2 também com o valor 0, quando eu for fazer a leitura, eu leio por esse valor. E quando eu vou pedir para ler, o 0 sempre vai vir do color 1 e nunca do color 2. Então eu nunca vou conseguir pegar esse valor depois lá no onExecute. Bom, passo 2. Dentro dessa procedure aqui, desse método onRegister, que você é obrigado a fazer dentro do seu script, claro, a menos que não vai querer nada na tela, então simplesmente não precisa programar isso aqui. Mas se quiser fazer alguma coisa na tela, é o que a gente está fazendo agora, nesse passo 2 aqui, eu tenho algumas palavras-chave ali que eu vou usar, uns métodos. No caso, esse aqui é o Register UI Color Box. Ele vai criar uma caixa dessa de cor aqui na tela e eu posso selecionar uma cor ali apenas, ok? Se eu precisar selecionar 2, 3, 4, 5 cores, então eu vou ter que adicionar mais Color Box para deixar o iluminador, o usuário, selecionar mais Color Box aqui. E aí como é que funciona? Olha só, eu uso ali a minha constante, porque aqui, se eu olhar lá na definição desse Register UI Color Box, ele me pede o identificador, um ID único. Então, está aqui dentro dessa constante, aqui no caso vai vir o 0, e aí um nome que eu vou colocar aqui na frente, para o usuário saber o que eu estou falando. Esse aqui é o Color 1, esse aqui é o Color 2, esse aqui é o Group. Tudo que eu escrever aqui dentro vai aparecer aqui na frente. Claro, agora você vai botar 100 letras aqui no meio, provavelmente vai dar problema na tela aqui, não vai ficar legal. Então tem que escolher uma palavra curta para simbolizar isso ali. E aí por aqui ele sabe o que você quer fazer. Ó, eu quero um color box, depois mais um color box, depois um group box. Imaginando que você quer outros componentes aqui, outros objetos, é só dar uma pesquisada lá. A gente tem esse UI value, a gente tem o combo box. Combo box é um que tem várias opções dentro. Se você olhar os exemplos, também vai achar ali. A gente tem o de posicionamento do pan e do tilt. Lá eu tenho o ID da posição do wizard que você criou lá nas posições. Então tem o ID 0, é as posições centrais. Aí o 1 é o que você criou na posição 1, 2 e assim por diante. Então a gente também vai fazer um exemplo com pan e tilt e eu vou usar aqueles outros controles para pegar essa informação aqui do usuário para deixar ele preencher. Então tá, esse era o passo 2. Recapitulando, no método onRegister eu tenho que dizer o que eu quero que apareça aqui
por esses métodos aqui. E aí agora, o terceiro passo, que é eu vou usar esses valores. Então, vem uma coisa muito importante aqui, ó. O checkbox, que é aquela caixinha que marca certo, dá um tiquezinho nela, marca e desmarca. O combo box, que é quando eu tenho várias opções, por exemplo. O value, que eu tenho, posso definir um valor, um número inteiro, né, de qualquer faixa aí, de qualquer range de valor. Aí o Position Box, que são as posições do Point Tilt e do Wizard, e o Color Box, que é o que a gente vai usar nesse exemplo. Eu vou usar uma função do superset chamada getUIValue, ok? Então olha só, lá onde eu tinha a minha constante de cor ainda, antes que era aqui CL Red, CL Blue, né, que eu preenchia com as cores, agora eu vou trocar. Eu vou botar aqui um getUIValue, então UI Color 1, ou seja, a primeira cor que o cara selecionou, e depois aqui a outra cor da outra caixinha que foi selecionada. Para quê? Para fazer aquele, aqui eu estou dentro daquele laço, no programa no script do vídeo anterior, do L601, e aqui eu estou selecionando as cores. Vou fazer daqui a pouquinho com vocês na prática. E aí um pouquinho mais de teoria para fechar. Se eu tenho um box onde eu posso selecionar grupos ou aparelhos, eu já falei antes, eu vou usar o Iterator. Ele é um pouquinho mais complexo, certo? Mas se olhar bem o exemplo aqui e depois os exemplos que eu vou fazer, vai dar para entender. Primeira coisa, eu preciso de uma variável ali em cima que vai me ter o grupo, o identificador do grupo que o usuário selecionou lá na tela de parâmetros. Então eu vou criar uma variável desse tipo, sempre vai ser um número inteiro, ok? Sempre vai ser um integer. Aí quando eu começar a ler, eu vou dar um reset nesse cara. Para isso eu uso esse método iterator UI reset no ID dele. Esse ID group, que foi o que eu defini lá no passo 1. E aí depois eu vou usar essa estrutura aqui, eu vou fazer um while. Um while é uma estrutura de repetição. Aqui eu tenho um begin e aqui eu tenho um end. Então esse aqui você já sabe que é um bloco, certo? Então esse bloco ele vai ser repetido o número de vezes, ou seja, o número de grupos que o usuário selecionou lá naquela caixinha. Se ele não selecionou nenhum, simplesmente o programa vai executar aqui b igual a false, vai dar o reset aqui nesse iterator. Aí vai chegar nesse while, ele vai ver que não tem nada e ele vai cair fora do programa e vai continuar a execução. A partir do momento que o usuário selecionou algum grupo ali, e a gente usa essa função aqui, iterator UI read, em cima daquele identificador único, ele vai jogar o código, o ID do grupo, vamos dizer assim, se eu marquei ali o 5, certo? Então, dentro dessa variável aqui, id grupo, que eu criei aqui em cima, vai estar o número 5, no primeiro looping. E aí olha só o que eu vou fazer aqui, eu vou fazer esse exemplo na prática com vocês. Para cada grupo que que o iluminador marcou ali, ele vai percorrer, vai fazer um for em todos os aparelhos do show. E aí ele vai pegar cada aparelho com esse método aqui, ó, com essa função, getFixGroup, ele vai pegar o grupo do aparelho DMX, qual deles, que está aqui em I, esse é um código, é um identificador. Se esse cara for do grupo que eu estou falando, que eu marquei ali, por exemplo, do grupo 5, aí ele vai executar esses blocos aqui. O que fazia esses blocos? Primeiro colocava uma cor, depois outra no próximo aparelho e ligava o dimmer. Usava aqui aplicava um parâmetro, channel type dimmer, botava no máximo, ok? Esse então é o último, esse aqui é mais complexo, de repente se você quiser voltar um pouquinho o vídeo e ver de novo com calma, ou a gente pode acompanhar agora a prática. A prática eu vou usar o script que eu fiz no vídeo anterior, que os LEDs no caso ficavam vermelho e azul. Aí, primeira coisa, eu vou criar os controles na tela.
usar aqueles 3 passos ali. Eu vou fazer o passo 1 e o passo 2. Depois eu vou fazer o terceiro passo, que é usar as cores informadas que foram colocadas lá no Scholar Box. E aí eu vou usar o Iterator para ver qual o grupo que foi selecionado. E por fim eu vou fazer um bônus aí para vocês. Então aqui no LumiKit Show, estou com o mesmo show que eu usei no vídeo anterior, no 601, e aí a gente tinha essa parte aqui, ó, script, eu fiz um no F5, certo? Não sei se vocês se lembram o que fazia. Ele deixava com as cores vermelho e azul, vermelho e azul. E agora o meu objetivo é criar aqui alguns controles na tela que eu consiga escolher essas cores, vermelho e azul, por exemplo, quero outra cor. E aqui, ó, esse script ele está aplicando em tudo, em todos os aparelhos que eu tenho aqui. No show ele tá aplicando esse negócio. Eu quero mostrar só um negocinho para vocês, ó. Eu estou executando aqui. Se eu for aqui no Movie, olha só, o canal dimmer está aberto. É o que o script está fazendo. Eu pedi para ele fazer. E a cor também tá alterando. Ó, eu vou desligar o script. Ó, tá fazendo nos movings também. A gente não vê por quê? Porque o strobo dele tá fechado. Olha, ó. Vou abrir aqui um outro. Tá vendo? Também tá fazendo ali. Então, nesse momento o script está executando em tudo. Vamos editar então, vou colocar essas opções de parâmetro aí na tela. Deixa eu abrir um pouquinho a janela e vamos lá. Então, primeira coisa, eu vou pegar esse script todo aqui que eu tenho, dei um Ctrl C e vou criar um novo chamado Full Color com opções. Só para a gente diferenciar um pouco. Aí eu tenho o meu script antigo e agora eu vou ter o meu novo aqui. Então, primeira coisa que eu comentei com vocês, criar constantes. Então, vou criar aqui a Color 1, vou começar com 0, Color 2, também vou colocar um 1, lembra, sempre tem que ser uma coisa única, né? E o grupo pode ser 2. Aqui, pessoal, podia fazer assim, ó, 10, 20. O importante é que sejam números diferentes um do outro. Então tá, passo 1 tá feito. Depois, tenho que ir aqui no OnRegister, certo? E aqui, se vocês olharem, isso aqui é baseado no template. O template mesmo já tem algumas dicas aqui pra gente. Então, olha só, aqui eu vou criar um group box, já tinha pronto. Com esse UI group, e aqui eu vou deixar o nome só de group mesmo. De grupo. E aqui eu vou criar um group box, vou criar o color box. Aqui é o seguinte, é importante vocês darem uma olhada, ó, Ctrl Enter, Ctrl Espaço, desculpa, Register, por aqui vocês conseguem ver todos os controles que eu poderia estar criando ali na tela, certo? E atrás eu tenho parâmetros, eles mudam. Geralmente tem o ID tem todos eles, menos no texto. Eu vou criar um texto aqui, até só para ficar um pouquinho diferente. Olha só, o que o texto vai fazer. Vou colocar aqui para um aviso para o usuário, para ele escolher alguma cor. Aí ele vai lá, vai escolher a cor 1, e aí ele vai escolher a cor 2, e aqui uma coisa que eu tenho que arrumar também é o identificador, senão eu não vou conseguir ver. Não vou conseguir ler essas cores aí. Color 2. Ok. Então, a minha tela vai ser essa aqui. Vamos ver como ficou? Vou clicar em compilar e venho aqui em parâmetros do script. Ó, apareceu aqui Select some color, que é o texto que eu coloquei ali. Eu fiz um Register UI Text. Aqui eu tenho uma caixa de seleção para cores. Cor 1 e cor 2, né, que eu coloquei lá. E o grupo. Só que nesse momento não está fazendo nada, porque assim, ó, eu fiz só os 2 primeiros passos, quais que eram? Definir as constantes para cada controle e criar eles na tela. Inclusive, se eu botar, eu posso criar aqui, ó, vou colocar o grupo antes. Quero que selecione o grupo antes. Então vai vir grupo agora, cor 1 e cor 2. Ó, grupo, cor 1 e cor 2. Mas só para ficar mais fiel ali ao exemplo que eu fiz, as apresentações de slide ali eu vou deixar nessa sequência. Entenderam? Então, passo 1, constantes. Passo 2, registrar aqui no OnRegister.
E aí o 3 é usar esses valores aqui no meu script. Esse aqui era o script que deixava da cor vermelha e azul. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou selecionar esse vermelho por get UI value, certo? Aí ele volta um valor inteiro de algum controle na tela. No caso, eu quero que venha de quem? Vou usar aqui o color 1 e ele vai voltar o que? A cor que ele selecionou lá dentro. Esse número inteiro que volta aqui, na verdade, é o código da cor. Se eu usar um color box, se eu usar outra coisa, aquele número que vai voltar vem de acordo com o controle que eu estou usando. E aqui eu estou o UI Color 2. Vou compilar, vamos ir aqui e vamos testar. Olha só, eu estou com o verde aqui selecionado e o vermelho. Vamos mudar, vou colocar um amarelo. Olha só, já está funcionando. Quero que seja tudo amarelo. Ok, posso colocar amarelo nos dois, eu quero um amarelo e branco. Então, por aqui ó, já está funcionando. O que eu não implementei ainda é aqui a seleção de grupos. Isso não está funcionando porque eu não fiz nada lá dentro ainda. Então olha só que legal, posso selecionar por aqui. Vamos lá, vamos fazer agora funcionar aqui a seleção de grupos. Bom, olha só, no template já está falando sobre os iterators aqui. Aqui dentro do comentário ele já mostra alguma coisa, como usar. Primeira coisa, olha só, ele fala, cria uma variável, se eu quiser ler um grupo, por exemplo, com esse ID group, é a mesma coisa que eu tinha lá na apresentação de slides. Deixa eu só desligar o script aqui. E agora o que eu preciso fazer? Eu preciso, primeira coisa, fazer o reset do iterator. Aqui ó, eu já tenho algum código a mais, certo? O reset eu faço sempre antes de eu começar a ler ele. Deixa eu só conferir. A constante que eu vou usar é essa UI group? É sim, é a mesma. Por quê? Porque a que eu criei aqui, para esse cara aqui, UI group, e aqui também. Se eu tivesse 2, 3, 4 caixas de seleção ali do grupo, eu teria que criar essas constantes diferentes, certo? Tem que deixar bem claro isso aí. E agora eu vou fazer um while aqui, que eu vou ler essa caixa, esse group box, eu vou ler com esse iterator. Qual que eu vou ler? Eu vou ler esse UI group, que é o único que eu tenho aqui, e o valor do grupo vai ficar gravado aqui dentro. Ok? E isso aqui, eu vou executar esse bloco todo aqui da troca de cor. Agora vem uma coisa um pouco chata, só que para mim é bem importante, porque eu tenho dificuldade depois de entender às vezes os códigos. E eu sempre faço esse negócio aqui que se chama indentação. Vocês já devem ter notado, cada vez que eu começo um bloco novo, eu jogo 2 caracteres para o lado. Então, aqui eu estou jogando tudo para o lado, para ficar tudo certinho, para eu saber o que é o que aqui. Aqui deu problema já. Esse else aqui, que é o senão, ele corresponde a esse if aqui. E aqui também. Se vocês procurar na internet pela palavra indentação, lá vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, ó, esse cara aqui, ele está alinhado com esse. 1, 2, 3, 4, pronto. E agora o código está bonito de novo, porque olha só, isso aqui é um bloco, isso aqui é outro bloco. Sempre tem que achar os begin e end. E esse aqui é outro bloco que está ligado nesse for aqui. Bom, olha só o que vai acontecer agora. Ele vai vai fazer uma iteração sobre todos os grupos e vai fazer um for e eu vou compilar e não vai funcionar. Porque faltou uma coisa, ó. Vou testar. Opa, deixa eu ligar aqui. Agora eu venho aqui, ó, na janela dos parâmetros. Eu vou marcar o grupo movings. Olha o que vai acontecer. Os LEDs acenderam. Ok, vou marcar os LEDs. Parece que funcionou, mas na verdade não está funcionando direito ainda porque faltou fazer um negócio. Faltou fazer o quê? Eu preciso ver se esse aparelho mesmo que eu estou fazendo aqui dentro desse for aqui, desse laço de repetição. Para isso eu uso esse get
fix group. Opa, peguei o método errado. Get fix group, que é esse cara aqui, ó. Eu quero saber o grupo de wizard de algum aparelho. Que aparelho que eu quero saber? Ele vai estar aqui dentro de I, eu estou dentro do laço, eu vou percorrer todos eles. Se esse aparelho realmente pertence ao grupo que eu estou fazendo nesse momento, que é esse id group. Se for, aí sim eu vou, deixa eu só já ir aqui embaixo para não me confundir, já vou fechar o end aqui. Eu vou empurrar tudo de novo aqui para fazer a indentação. Aí alguns talvez vão falar, ah, pô, pega, seleciona tudo e usa o tab, né? Sim, daria para fazer, só que eu estou usando um editor aqui, que ele tem algumas, ainda não está assim 100%, eu vou ver se eu consigo melhorar isso aí nas próximas versões. Deixa eu só alinhar aqui, esse end então, esse end está aqui e esse end aqui é aqui daqui. Isso, fechou. E esse tá aqui, pronto. Então olha só o que vai acontecer agora. Agora sim tá certo. Vamos revisar. Vou resetar o iterator, vou começar a fazer a iteração sobre esse grupo que eu selecionei. Vou andar em todos os aparelhos, vou percorrer todos os aparelhos que tem no show. Isso quer dizer que se eu marcar 4 grupos, ele vai percorrer 4 vezes todos os aparelhos do show. Não precisa se preocupar muito, porque esses métodos eles são bem rápidos e não vai atrasar, não depende de muito processamento. O que mais gasta processamento às vezes é processar pan e tilt, algumas cores, isso é o que às vezes gasta mais. Então eu vou pegar esse, como eu estou percorrendo todos os aparelhos, eu vou pegar individualmente cada aparelho e vou ver se ele pertence ao grupo que eu estou fazendo a iteração naquele momento. Se pertencer, aí eu vou trocar as cores e vou aumentar o dimmer dele. Vamos fazer um teste? Vamos lá. Vou testar, vou ligar aqui. Não aconteceu nada porque agora sim, olha só, eu vou marcar o grupo dos movings. Os movings eles acenderam, só que como o strobo está apagado não dá para ver. E os LEDs, pronto, agora sim. Os movings acenderam aqui, agora está executando, dá para ver aqui. E aí quando eu marcar os LEDs, dá para ver aqui. Certo? Então olha só, posso selecionar outras cores aqui e está funcionando o script que eu me propus aí a fazer na apresentação. Isso aqui agora você poderia pegar, por exemplo, mandar para qualquer outra pessoa, colocar isso dentro de um botão lá na janela personalizada, exportar o form lá da janela personalizada, mandar isso aí para alguém, e aí a pessoa vai ter esse mesmo script com essas mesmas opções, e aí essa outra pessoa poderia escolher as cores que quer usar no seu script e os grupos, enfim. Bom, eu falei que tinha um pequeno bônus, eu vou fazer aqui rapidinho. Olha só, aqui eu estou usando esse método para aplicar um parâmetro, certo? Dentro de um aparelho i, que é esse código que a gente está fazendo aqui dentro desse laço de repetição, para mudar o dimmer, né? Só que está me incomodando um pouco aqui, eu queria que os movings também acendessem nesse script. Aí você vai dizer, não, mas vai lá e abre o strobo deles, né? O canal strobo, o shutter. Só que eu posso fazer isso aqui pelo script. E olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma estrutura de condição if. Então, get fix type. Eu quero descobrir qual é o tipo do aparelho que eu tenho aqui. Certo? Se esse aparelho for do tipo fixture type, lembra pessoal, constantes, né? Isso é uma constante fixture type. Moving head, então eu vou pegar, aplicar um parâmetro nele, vou alterar um parâmetro aqui, ó, só para vocês revisarem
que eu preciso? O ID do aparelho, no caso I, vírgula, o tipo de canal, qual é o parâmetro que eu quero mudar? Channel Type, strobo. E que valor que eu quero colocar? Eu quero colocar no máximo. É 1 byte 255. Vamos ver o que acontece agora. Vou compilar. Vou aqui nos parâmetros. Vou testar. Aqui ó, tá ligado. Vou abrir os LEDs. É o que eu já queria, né? Vou trocar as cores, está funcionando. E agora eu vou abrir os movings. Os movings abriram também. Por quê? Porque eu estou indo lá e também mexendo agora no canal do strobo. Mas só quando é moving, ok? Então, olha só tudo que dá para fazer aqui nos scripts. Isso aqui é só o começo. Agora dava para a gente fazer alguma coisa para ficar alterando as cores. Mas isso a gente vai deixar para outro vídeo para não ficar tão extenso. Já deu aqui meia hora de vídeo. Obrigado aí por ter acompanhado. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. E assim, ó, esses scripts que eu estou fazendo aqui, pessoal, eles vão estar junto lá na pasta de instalação do LumiKit, nesse arquivo aqui, ó, scripts DMX, ok? Então, tá tudo isso que foi feito aqui, você pode pegar lá e dar uma conferida junto lá para ver como é que eu fiz aqui, ou se quiser dar um Ctrl+C, Ctrl+V, tá lá disponível, ok? Obrigado. Até o próximo vídeo.